Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 2 de março, sábado, segunda semana da Quaresma. Ficamos atentos à palavra do Evangelho de hoje, que é tirado de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, essa parábola do filho pródigo, mas na realidade a figura mais importante dela não é o filho pródigo, e sim o pai misericordioso. Porque nós temos 2 filhos, cada um tem os seus pecados, suas falhas, mas o pai que é a referência disso. Faz parte do coração de Lucas. O capítulo 15 é o coração de Lucas, porque a intenção de Lucas é nos apresentar um Deus misericordioso, que tem paciência, que corre atrás da gente, que diante da perca faz de tudo para recuperar o que foi perdido. Até que o capítulo 15 tem 3 parábolas, né? Uma ovelha que se perde, 1%. Depois uma senhora perde, de 10 moedas perde 10%, e agora 50%. O pai tem 2 filhos, perde 50% dos filhos. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Primeiro, Jesus está diante de cobradores e pecadores, e fariseus e autoridades religiosas. Jesus conta essa parábola para 2 grupos, publicanos e pecadores e os fariseus. Os pecadores estão ouvindo Jesus, os fariseus estão criticando Jesus. Então as parábolas são apresentadas a esses 2 grupos. Tem gente que quer ouvir Jesus e tem gente que está criticando Jesus.
Então podemos dividir a parábola em 4 cenas. A primeira é muito rápida, é o filho e o pai. O filho pede a parte da herança, o pai não discute. Ele não tinha direito, a herança pertencia ao mais velho sempre. O primogênito era o herdeiro de toda a herança familiar e os outros irmãos não era como a nossa cultura de dividir a herança em partes iguais. O primeiro primogênito masculino era o herdeiro. É igual a família real. Quem é que vai ser da família real é o primeiro filho primogênito do casal. Então nós temos diante dessa realidade essa constatação de que o filho pede ao pai aquilo que não tem, mas o pai não discute e divide a herança com o filho. O segundo momento, o filho sai de casa e ele está só, longe da família, longe dos cuidados do pai, longe das orientações do lar, ele cai numa vida desenfreada. O filho mais velho acusa com prostituta. O Evangelho diz que é uma vida desenfreada. O que significa isso? Não sabemos. Mas para quem não trabalha, tem herança e só gasta, um dia isso acaba. Ao acabar e bate uma grande fome na região, ele vai procurar emprego e é oferecido para ele a pior coisa que um judeu pode fazer. Cuidar de porcos, porque além de ser nojento, é impuro. Porco é um ser impuro que só vive na nojeira, no barro, na porcaria, né? Quando a gente fala a expressão porcaria, é porque a sujeira, a fezes, é tudo misturado ali. Então, ele é colocado ali e quer dividir a comida com os porcos, se igualando aos porcos. A dureza de alguém que perdeu os cuidados do pai vai comendo comida oferecida aos porcos. Neste momento, diante da fome, ele recorda que ainda tem pai. Quando ele pede a herança, o pai não existe mais, porque você só pede herança, recebe herança quando o pai morre. Para ele, o pai já não existia, o que interessava era o patrimônio. Agora, diante da fome, que não tem mais nada, ele recorda que o pai existe e que o pai trata bem os empregados. E ele se coloca na disposição de ser um empregado do pai. E elabora um discurso: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos seus empregados. E elabora o discurso e volta. A terceira cena mostra o pai parece que nunca perdeu a esperança de que o filho retornaria. O pai fica olhando para o horizonte e vê o filho longe. Imagina, saindo do chiqueiro, indo para a casa do pai, imagina a cena que estava esse rapaz. Vê o comportamento dele. Ele corre ao encontro e tem atitude muito maternal. Abraça, beija, e ele faz o discurso e o pai só permite que o discurso seja feito diante do perdão, mas não permite que ele peça que seja tratado como um dos seus empregados. E aí o pai oferece roupas, quer dizer dignidade, anel, quer dizer autoridade na família, sandálias, liberdade, e novilho gordo é festa e alegria. E ali começa a festa. A quarta cena é o pai e o filho mais velho, porque o filho mais velho não aceita que o pai perdoe o outro filho. E ele se comporta como empregado. E o pai tem que dizer: tudo que é meu é teu, mas é preciso celebrar, porque se teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Morto e voltar a viver, nós estamos falando da ressurreição. Estamos falando da ressurreição. Nós às vezes somos o filho mais novo e às vezes somos o filho mais velho, que queremos ser donos de Deus e definir se Deus pode ou não pode ser misericordioso. Por isso que Deus nos acolha na sua infinita bondade e vamos rezar a campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nessa quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazer vossa santa vontade. Amém. Um abraço e até mais.